Pronto, só recapitulando, né? Então vou deixar até dia 5, né, segunda-feira, meio-dia a entrega, né? Então, tanto faz, por exemplo, se você subir o seu código, na verdade, o link do código no GitHub hoje, até aconselho que você faça isso, ou amanhã, ou até dia 5, ou então se você vai mostrar dia 6. É o que eu vou querer é o link. O que que eu vou contar? Vou contar os commits até meio-dia de segunda. Então, como o código ele vai ser todo upado no GitHub, né? Lá vai estar os registros dos commits. Então, de meio-dia para trás da segunda-feira eu vou contar. Então, o que você fizer a mais depois desse horário, aí já vai entrar para a próxima entrega. Aí eu já não vou contabilizar nada. Inclusive, é bom que vocês continuem, né? Eu sei que vocês têm as outras disciplinas, continuem comitando, mesmo não tendo a entrega, porque já vai economizando o trabalho, né? Das próximas entregas. Amado. Oi. Referente a esse lance dos commits. Eu estou com a última parte do fluxo, eu acho que da aplicação, né, que a gente está desenvolvendo. Aí eu ainda não comecei, né, a fazer hoje. Começar. Uhum. Aí eu dando um commit, sendo dessa última parte do fluxo. Não, não Só que dá um commit, que esse commit vai ter lá seus códigos, todas as alterações, e são muitas alterações, então não tem problema ter sido só uma. pronto, perfeito. Aí, em relação às apresentações, né? Eu vou disponibilizar o horário a partir de 20 horas da noite. 20 horas da noite é ótimo. A partir de 20 horas, né, da segunda-feira, até mais ou menos 11 da noite, né? Até as 23. E na terça, né, a manhã toda. Ou talvez até durante o dia, né? Daí eu vou verificar. Mas na segunda, se você já quiser apresentar, né? Se quiser já se adiantar, eu vou deixar esse horário disponível também. A gente vai conversando, mas talvez a terça, né? Uma boa parte do dia, pelo menos. Aí também vocês podem estar perguntando, tá livre, vai apresentar agora? Aí se eu tiver, aí a gente assiste, né? Aí pelo menos de 20 às 23 da segunda, né? E de 8 da manhã às 12 da, da terça. Pelo menos esses horários vai estar totalmente livre para vocês apresentarem. Almada, aí no caso, as apresentações é só para ti ou é para a turma toda? Eu vou deixar o link aberto, né? No caso, vai ser até o mesmo link aqui da nossa sala. Então, quem quiser entrar, pode entrar. Mas, obrigatoriamente, vão ter que ter os membros, todos os membros do projeto naquele mesmo instante. Então, por exemplo, é o Matheus, a Giniele, o Rodrigo, que o pessoal não lembra, o Neymar. Aí os quatro têm que estar presentes naquele momento da apresentação. Se os demais quiserem entrar, por exemplo, o Luiz Felipe, o Rafael, né, o Jefferson quer entrar e assistir, pode ficar à vontade, certo? Nesse período vai estar aberto o link, certo? Mas não é obrigatório. Só é obrigatório o pessoal que estiver apresentando naquele momento, certo? Se tem mais alguma dúvida? Acho que não. Beleza? Então vamos deixar aqui dar mais 3 minutos, né, para ver se entra mais alguém, para a gente começar a aula.
Puxando um pouco da pergunta do Rafael Almada, que ele colocou aí nos comentários, no caso, a gente pode utilizar o CSS, depois alterar para um Bootstrap, né, na segunda entrega. Deixa eu ver, que eu nem tinha visto. Foi mal, Fábio. Fazer seu final. Pode ter alteração. É do mesmo jeito aí, né? Não sei se a pergunta foi do Matheus, em relação aos campos, né? É evolutivo, né? Se as mudanças forem tendo, não tem problema. Aí, no segundo que você não vai estar avaliando o HTML e CSS, né, principalmente, a gente pode utilizar Bootstrap, né? Isso agora, se tu quiser usar, já tá podendo. Eu até coloquei lá no grupo. Se você quiser usar o Bootstrap, não tem problema não. Mas não vai ser o primordial em relação ao que eu quero avaliar de vocês. Ei, Amado, me ouvindo? Acho que é o Ayrton tá falando. Tá baixo. Cara, tá tão baixo, tu nem imagina. Eu só sabia que era tu, porque eu sabia que o teu microfone não tá prestando. Pois é. É que esse sistema operacional fuleira da Dá pra escutar, não. Eu vou voltar no chat. Ele falou para digital. Ele vai... Sério. O que eu espero o que eu espero ver de vocês, né? A capacidade que vocês têm de realizar as construções dos componentes que vocês querem fazer em termos estrutural. Se de fato vocês conseguem estar utilizando, né, as tags adequadas para aquele momento que você quer fazer, e todas aquelas funcionalidades que eu coloquei naquele documento. Então, eu consigo criar aqui um login, deixar tudo centralizado. A partir desse login eu consigo colocar uns botões de verificação, um para mandar e um para resetar. Esse botão de validação, eu chamo JavaScript, que esse JavaScript ele tem Você simularia, por exemplo, fazendo uma consulta no teu banco, né? Como não tem banco, claro, então você consideraria isso hard-coded, né? É a sugestão que eu dei, não precisa usar local storage nem nada. Loguei, fiz o login, então o que ele faz depois do login? Geralmente, todos os sistemas que eu conheço, depois do login ele entra no sistema, né? Então vai lá, aí já abre a página inicial da tua aplicação, que a tua página inicial deve ter, por exemplo, na index.html, que tem muita gente que tem esse erro assim, né? Joga para qualquer página totalmente aleatória. Tá aqui na minha index, tem toda a minha página inicial, que tem meus elementos. Cada projeto tem o seu, mas no mínimo eles têm um login, tem uma página inicial, tem algum cadastro de alguma coisa, né? Nesse cadastro de alguma coisa vai ter as entidades que você vai trabalhar, por isso que cada um tem um escopo diferente. E tanto tem um formulário de cadastro dessa alguma coisa, como cadastro de usuário. Então, vou ter que lembrar também de fazer o cadastro de usuário, que são os que dão acesso ao login, né? E esse cadastro de alguma coisa, por exemplo, tanto do login como dessa alguma coisa... tinha saído? Aí tem que fazer as validações, né? Aí sim, eu chamo lá o JavaScript. Tinha saído, eu acho. Chamo lá o JavaScript. Nesse JavaScript faz a validação dos campos. Se é número, não aceita número negativo. Se é uma senha, botar algum padrão de senha, tem que ter 10 caracteres com caractere especial, com alguma coisa. Isso aí vai da criatividade de vocês, né? Do mesmo jeito, eu tinha colocado na prática né? Tem um botão lá de reset para limpar os campos do formulário. Então, ter a percepção de vocês em relação a tudo que a gente vê até agora na disciplina, né? Se vocês conseguem construir uma página, né? Linkar uma página com a outra e se utilizar das construções tanto de estrutural como
eu customizar, eu consigo customizar alguma coisa, como também consigo fazer validações, consigo trabalhar com um pouco de interação com o usuário. Então é isso que eu quero avaliar, a primeira prática. Pronto, tá me ouvindo agora? Agora consegue me ouvir? Sim, pode Sim. falar. Pronto. No caso, tu falou basicamente a página de listar. Para a gente fazer também o cadastro parecido como na primeira prática, era isso minha dúvida, porque tu falou Isso. alguma coisa que as outras páginas poderiam ser estáticas, alguma coisa assim. Isso. Tu pode, vamos supor, né? Tá naquela primeira prática, né? Tinha um formulário, tu faz uma inserção. Então, tu pode tanto fazer daquele jeito, mas não aconselho que você tenha uma página para cadastro, né? E tem um outro local que, por exemplo, você faça a listagem. Nessa listagem, aquela do cadastro é do jeito da prática 1, não tem diferença. Até por isso que ela foi pensada daquele jeito, né? Na da listagem, você pode simular o que você fez na listagem, né? Lá na prática, mas isso com tudo com dado estático. Não precisa fazer ela dinâmica. Pode fazer tudo elas estáticas. Só colocar os campos, né? Se tiver uma imagem, coloca uma imagem. E pode fazer de vários jeitos. Pode fazer tipo um card, dependendo, faz um card. Você pode fazer do jeito de vários jeitos. No caso, por exemplo, a página de listagem, tu quer basicamente mesmo uma página criada no modelo que a gente deseja, só que estilo Lorem Ipsum. Isso, exatamente. Não precisa. E o cadastro? Você quer o cadastro cadastrando igual da outra forma ou só o formulário? Só o formulário. Sem funcionalidade. Sem funcionalidade. Só a funcionalidade de validação dos campos. Pronto, era isso a minha dúvida que eu tava. Eu não sei se a galera tava também, mas aí já esclareceu bastante. Obrigado. Valeu. Ei, Almada. No caso, assim, tipo, no nosso, tu sabe lá que tem aquele lance lá da sala de aula, tem várias salas de aula. No caso, eu posso pegar uma como exemplo, colocar as funcionalidades e já é o suficiente, né? Isso. Pelo menos uma daquela e uma do login. Uma de cada um, né? Certo. Como vai ser só replicação, né? Então, Sim, sim. Passo. É só para deixar mostrado aqui que se não tiver as outras funcionando, é porque foi feito só para um. Aí, assim como tem a listagem, né? Aproveitando a pergunta do Ayrton, já que tem uma listagem, né? Porque tem algum elemento ali por detrás. Então, vamos supor que você está listando só com o título de uma determinada ação lá da sua alguma coisa que você está trabalhando. Então, quando você clicar nele, aí vai redirecionar para uma outra página que tem todos os dados que foi cadastrado simularmente no formulário. Certo? Tem alunos que fazem de vários jeitos, né? Tem gente que bota tudo na listagem, mas fica horrível, né? Se você botar vários dados todos lá apresentando de uma vez. Maneira, né, o pessoal costuma fazer, eu acho mais interessante, é você deixar, por exemplo, um títulozinho e uma imagem, aí você clica e tem as outras informações, né? Vai redirecionar para outra página e mostra as informações. Que nessa outra página tu pode fazer uma alteração daquelas informações, ou pode deletar, né? O jeito que eu gosto de fazer. Ou, por exemplo, não tem uma imagem, é só um título. Então, deixa só um título listando, né? Todos. Aí você clica naquele título e redireciona para a imagem e mostra as informações. Uma espécie de página de detalhes, né? Evitem poluir, né? A página de listagem. Até porque eu acho que dificilmente você vai ver isso nas aplicações, né? Tem geralmente, por exemplo, numa rede social, né? Cada postagem ali do Facebook, né? Ela tem uma descrição, tem, por exemplo, as pessoas que estão marcadas. Você pode associar isso a uma imagem, né? Quando você joga, aí ela já é uma lista por si só, né? Então lá você pode comentar, curtir, compartilhar, o que seja. Mas não sei, num caso como aquele, é bom que vocês evitem estar poluindo, né? Até porque se você for ver ali é muita informação no Facebook. Aí quando você entra, você se depara com várias coisas. Certo?
É tipo essa dos detalhes aí mesmo, aí. Resumiu bem. Beleza, beleza, entendi. É, Mais alguma dúvida? eu acho que a dúvida era basicamente isso. No caso, tu vai criar a tela de login para a gente logar e uma tela principal. E na tela de listagem, não, e vai ter a tela login, a tela do formulário, cadastrar, a determinada funcionalidade, e a de listagem. Basicamente isso. Aí a quantidade de telas necessárias para detalhes aí fica a cargo da gente. Uhum. Isso. Aí vai da criatividade também. Da usabilidade, se você é um cara aí que trabalha com UX, verificar o que é interessante de ter à disposição dos elementos, as cores, o que tem que ter numa determinada página. Esse tipo de coisa eu não sei não, sabe? Tô dizendo só geralmente o que eu vejo nos sistemas por aí. Essa parte aí de UX não é a minha praia. Isso é com o professor Ítalo. Tem algumas mentes criativas aqui também. O Matheus aí tá fazendo já logo. Umas cores, já tá brincando nessas coisas. Oura. Tranquilo? Vamos começar a aula? Bora. Bora. Pronto, estão vendo a tela? Sim. Beleza, vamos lá. Então, a aula de hoje, né, a aula 10, ela é uma continuação da aula de Vue.js, né? Aquela primeira aula, uma aula bem introdutória, só para eu que quebrar o gelo, né, um pouco sobre a tecnologia e como a gente pode estar se aproveitando, né, das características desses novos frameworks que vêm aí para facilitar, né, a vida do desenvolvedor, certo? Então, esse link, pessoal, que já entrou aí, já está lá na nossa página, né? Na nossa pasta já está com as aulas. Então, essa aqui é a continuação, né? Então, eu vou dar algumas introduções a mais, né? Tanto no que vem a ser mesmo a tecnologia em alguns pontos, algumas propriedades que ele tem, como uma introdução ao Vue CLI, né? Então, até o Rodrigo tinha comentado, por que você está fazendo dessa forma, não da outra? É porque tem vários jeitos de fazer, né? Essa aqui essa que eu vou mostrar hoje é a maneira mais usual, né? Que aqui a gente vai ter a construção dos componentes, né? Vai ter a ideia mesmo da Single Page Application, né? Que eu vou falar sobre ela. E não usar o Vue como uma biblioteca, que foi o que a gente fez na aula passada, né? E até vocês fizeram na prática, certo? Então, tem pelo menos mais uma aula ou duas do Vue, né? Tem uma garantida, a outra mexendo mais com a parte do Ajax. Mas a tela de hoje a gente já vai ver umas coisas interessantes sobre o Vue.js, certo? Continuando, né, antes de falar da ideia dos componentes, né, etc., tem algumas ações a mais no Vue que é interessante da gente saber que existe, certo? Então, uma delas é o Computed, né? Até alguns alunos usaram nas práticas, né? Que é a ideia de que, como é a ideia do Computed, né? Ele é como se fosse uma propriedade do Vue, em que, dado que eu tenho determinados, né, campos no meu data, né, eu posso aplicar, né, algumas manipulações nele, né, de tal forma que as funções já são, né, chamadas como se fossem não métodos, né, em que a gente executa alguma coisa.
elas entram dentro da interpolação como se fosse um campo também. Então, por exemplo, aqui, né? Deixa eu abrir aqui o código. Ó, deixa eu remover isso aqui para não atrapalhar vocês. E aqui é bom que, para essa parte aqui, que eu vou mostrar uma das coisas que de evolução dessa versão, certo? Pronto, aqui está o computed, certo? Então ele entra como se fosse um data, um methods computed. Ele entra como se fosse uma propriedade também do próprio view. Então dentro dele você declara, né, as suas funções, certo? E na interpolação, aqui no próprio HTML, tu consegue chamar essa ação que tu queira. Então aqui no caso, ó, o que que eu tenho, né? Aqui é uma linha simples, né, do que ele está fazendo, mas você pode fazer qualquer coisa. Aqui no caso é o seguinte: desde, então vai pegar a própria referência aqui, name, então vai procurar pelo campo name, e vai pegar o name e já vai setar para uppercase, né? Então vai deixar tudo caixa alta. Então assim que tiver algumas modificações, né? Aqui no caso estou até usando o model para já ficar fazendo essa interligação, né, do HTML aqui com o meu campo do data. Aí ele já vai chamando, né, esse meu get to uppercase, que é essa função aqui do meu computed, certo? Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, como já está setado o valor, né, aí já vai mostrando. Então, por exemplo, hello world. Então, ele já faz um tratamento, né, aqui na minha string, que eu estou passando qualquer, e setando para caixa alta. E você pode fazer qualquer tipo de operação, né? Aqui eu estou fazendo uma operação simples, né? Mas você pode fazer qualquer uma outra coisa, né? Com a ideia de que essa outra coisa que você vai fazer, né, já é uma computação, né? Então já pode aplicar um tratamento em um determinado campo que você tenha. Ah, se tiver a partir de 5 caracteres, tiver a partir de 10 caracteres, eu não quero mostrar só os 5 primeiros. Você fala o que você quiser, né? Pega só, coloquei o nome completo, pega só o primeiro nome, pega só o last name, o último nome, e aí sucessivamente. Certo? Então, é bem interessante, computed. Um outro interessante, né, que a gente tem aqui é o watch, que ele é bem parecido com o computed, né? Que a ideia do watch é o seguinte, né? Ele fica exatamente observando, né? A tradução aí do watch. Observar os campos. Então, aqui dentro do objeto data, né? Os campos que tu tiver e tu quiser fazer um watch dele, tu consegue, né? Então, por exemplo, ele sabe exatamente quando um determinado elemento sofreu alguma modificação. Então, ele fica constantemente escutando. Então, ele tem essa ideia de disparar um evento, né, assim que sofreu modificação. E ele traz dois campos, né? Exatamente o valor novo, né, e o valor antigo, né? Então, se dado o valor novo, né, você quer aplicar algum tratamento, você vai conseguir fazer. O usuário digitou alguma coisa no vModel e não era algo que eu queria. Então, eu consigo, né, fazer uns breaks aí, se eu quiser. Então, só mostrar aqui para vocês. Com a diferença, não sei se ficou claro, que o computed, né, ele tem as próprias funções dele. Então, são nomes totalmente diferentes aqui dos nomes, né, dos campos. No watch, não. O mesmo nome que está aqui no teu campo tem que ser aqui no teu watch, né? Então, aqui vai ser o valor atribuído, o valor mais recente que tu colocou, né? E aqui o valor passado. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês.
E assim você pode fazer o que você quiser, né? Se for de interesse de vocês, trabalhar com essa percepção de estar escutando esse elemento. Então, por exemplo, aqui, o F5, né? Perceba, deixa eu pegar aqui minha lupa, SKMac. Pronto, ó. Aqui está a minha lupa, certo? Vamos lá. Que tal o valor novo? Ficou nada, né? O valor antigo era palmado. Então, por exemplo, aqui, hello. Perceba que ele escuta tanto, né? Cada um dos eventos, que ele consegue pegar caractere a caractere. Né? Então, por exemplo, aqui é o valor antigo, hell, né? O novo, hello. E Almada. Então, você consegue estar escutando de fato as variações dele. Certo? Alguma dúvida aí nessa parte do computer e do watch? Por enquanto, não. Certo. Então a gente entra nos o view, né? E assim como outras tecnologias, né? Tem o que a gente chama de ciclo de vida, né? Isso é bem claro também, por exemplo, a gente trabalha com Android nativo, né? E outras tecnologias. Ou hooks, né? Que nada mais é, pessoal, do que etapas, né? Que você vai... Acho que aqui a maioria já pagou os sistemas operacionais, né? Tinha lá o ciclo de vida dos processos, né? Tinha novo, pronto, em espera, executando. Do mesmo jeito aqui no Vue, né? Tem os estados que ele vai assumindo, né? Conforme vai passando a execução dele, né? Então, existe uma série de etapas, né? Que vai desde a sua criação, né? Até o término da instância Vue, certo? Então, deixa eu voltar aqui. Certo, antes que eu me esqueça, né? Deixa eu mostrar aqui um negócio para vocês. Que olha como é que está a criação da minha Vue Create hoje. Ó. Vocês, não sei se vocês lembram, né? Eu estava anexando aqui direto, dessa forma. Vue Create App Month, lá na hashtag app. Né? Como eu falei, vai mudando a versão e tal, então já mudaram a forma com que eles faziam, né? As instanciações. Inclusive, né, muitos alunos optaram por usar a versão 2 do Vue, né? Não tem problema, contanto que você use o Vue. No caso aqui eu estou mostrando a 3, porque é a mais recente. Então, se você quer, eu não sei se vocês lembram, né? Eu mostrei para vocês, eu alterava dentro do console, né? E não fazia modificação no console, mas fazia modificação lá na parte do HTML. Ela está dizendo, não, de fato ele mudou, só que aqui no console não está mudando. Né? Estudando mais, eu vi que dá para fazer essa opção do jeito que era feito antes, né? Só que no lugar de fazer tudo direto em uma linha só, né? Atribui a criação com a variável e dessa variável faz a montagem. E a partir disso aqui, aí de fato eu consigo ter a ideia que eu queria de pegar os dados aqui do próprio data, né? Deixa eu mostrar para vocês, né? Se falar do ciclo de vida novamente. Aqui, ó. Então aqui app, né? Ponto. Hashtag data, cifrão data, ponto name. E aqui, será assim. Só data, ponto name. Salvar aqui.
F5, app, provider, me tira isso, mas eu não tô pegando. Deixa eu ver se ele pega aqui para trás. Era dessa forma. Vou ver aqui se tem alguma coisa que eu tô esquecendo. Propriedade name não foi definida. Professor, o senhor pode me explicar uma coisa depois? Posso, deixa eu só ver essa parte aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui tá o data. A versão da Airline Company, mas não era assim não. Component, ponto, data, ponto name. Deixa eu ver se ele faz a modificação. Eu falei, não, mas eu vou dar uma olhada novamente, né? Tinha dado certo, não sei o que tem de diferente dessa parte que eu quero mostrar para vocês. Pegando aqui direitinho, script, deixa eu fechar aqui. Ah, tem um detalhe. Deixa eu ver se é por conta disso aqui. Vou fazer aqui o negócio do live. Deixa eu ver por aqui. Não, tem que abrir a pasta. Vamos lá. Deixa eu ver se era isso aqui. Hype.data.name. Vou dar uma olhada. Fala aí, Rodrigo. Teve uma coisa sobre Vue e React, eu acho que é a mesma coisa para os dois, que eu ainda não entendi muito bem como funciona. É o ciclo de vida dos componentes, o senhor pode explicar isso? Created, Mounted e acho que tem mais dois, um. Tem aqui essa parte, né? Deixa eu ir lá aqui para o slide, depois vou dar uma olhada nessa parte que eu falei para vocês, né? Para explicar direitinho. Ah, o senhor vai entrar nisso agora? O ciclo de vida. Ah, sim. Então, qual é a ideia do ciclo de vida, né? Que ele tem locais, né? Essa ideia dos estados, em que, dado, né, a evolução da execução da aplicação, né, ele vai tomando alguns estados. Então, vai desde observar os dados, a compilar o template, né, que é a ideia de pegar a estrutura dele e anexar os componentes, né, montar instâncias no DOM e atualizar.
Então, ele funciona como uma ideia de gatilhos, né? Em que a partir desses gatilhos você pode tomar ações, certo? Então, aqui, ó. Aqui são ciclos de vida que hoje, né, o Vue tem, né? Ele já sofreu algumas modificações, né, da versão 2 para 3. E no caso, para 3, são essas, tem mais algumas outras, né? Mas aqui são as mais importantes. Então, o que é o Before Created, né? Antes de qualquer ação, né? Eu chamei um componente para ele ser inicializado, né? Ele vai ter um Before Create. Então, antes de ter qualquer, né, ação de vida, né? Aí a gente vai ter esse carinha aqui. Então, dentro dele, você pode colocar alguma ou informação. Geralmente, a gente coloca, aqui eu coloquei os consoles, né? Os consoles logs, mas você pode fazer qualquer tipo de ação, né? Aqui no caso, é antes de criar qualquer coisa, né? Depois que você criou, né? Aí ele já está começando a fazer a parte reativa do Vue, aí então ele está na ação de created, né? Antes de compilar o template ou mostrar, né, a renderização da página, eu tenho um before mount. Montei a página, tem um mounted. Inclusive está até aqui, ó. Deixa eu até... Ó, vamos supor aqui que eu vou dar um F5, certo? Deu um F5, aí ele traz, ó, before create, before mount, mounted. Vamos fazer um teste agora aqui, sem ser com console, né? Com alert. A gente sabe exatamente o instante, né, que ele está fazendo essas ações. Ó, eu salvei lá, como ele está em live reload, né? Ele já mostrou aqui, ó. Então perceba que não tem nenhum elemento aqui plotado ainda, né? Aí está o que? No before create, que é o exato momento que eu chamei para ele executar. Ok. Né? Então já está assumindo os eventos. Iniciou a parte reativa, agora criou. Aqui ele ainda não fez a parte de compilar o template. O template é a parte estrutural. Quando ele faz isso, montou. Né? Exato momento que montou as estruturas. Né? Então tá aqui ok. E aí ele criou de fato as estruturas. Então uma vez que ele criou tudo, né? Aí a gente tá no estado de montada. Certo? Aí vem as outras ações, né? Before update e updated, né? Toda vida que você tiver uma alteração no data, ele chama o before update. Então, antes da alteração, depois da alteração, né? Então, ó, esse carinha aqui. Então, fui deletar o conteúdo, né? Ele deu before update. Então, exatamente antes de eu fazer a modificação, perceba que ele não mudou, né? Ok. Atualizou, né? Mostra o delete, o assinado. Então, ele vai tomando as ações, né? Conforme você vai executando, né? Se você, em algum momento, aqui eu estou dando um alerta, né? Mas, por exemplo, se você quer fazer um tratamento, né? Você pode estar utilizando um tratamento no data, você pode estar utilizando dos ciclos de vida, né? Os hooks. Tá, vou atualizar, mas quando eu atualizei, não é exatamente como eu queria. Então, posso impedir aquela alteração. Antes de fazer a alteração aqui, eu vou lá no banco de dados verificar alguma coisa. Então, você pode fazer várias ações. Né? E o before mounted e o mounted, né? É assim que você mata o componente. Ele perdeu, ele não está mais montado, né? Então, antes de chamar a ação, aqui no caso não vai funcionar porque não está funcionando o app, né? Depois eu tenho que dar uma olhada nesse app novamente, porque ele não está indo. Vai ser exatamente quando você vai desmontar aquele componente, né?
uma vez que você desmontou, certo? Vou tentar aqui de novo, aqui no app, né? Sabe o que ele tá... Deixa eu tirar esses alertas aqui, porque senão vai dar muito trabalho. Ele tá embaçando. De novo, o app, esse próprio app aí mesmo. Deixa eu só ver essa parte aqui da estrutura aí embaixo. Criou, montou. Certo. Então, o app, ponto. Ficar com essas propriedades. Componente, esse já foi o que eu chamei. Pronto, ó, funcionou o mounted, né? Assim que eu botei o mounted, chamei explicitamente aqui o app um mounted, né? Ele chamou o before mounted, depois o mounted. Então ele conseguiu de fato, né, desmontar a estrutura, certo? Então, deixa eu botar aqui novamente. Você pega name, não, data. Por algum motivo ele não está pegando. Não é a função. Realmente ele é uma função. Assim também não quer pegar. Componente, deixa eu ver. Ah, isso. Escrevi aqui, certo? Eles têm um return aqui. Tem. Mixing, componente, contexto. Ele traz aqui as funções, ó. O componente aqui está pegando direito. Da line component. Isso ele tá pegando de bem direitinho. Quando faz as modificações, ele não tá indo. Eu vou dar uma olhada para vocês. Vamos lá. Aí aqui, ó, eu vou mostrar aqui na imagem. Aqui seria um fluxo, né? Um fluxograma de como são esses ciclos de vida, né? Uma vez que tu instanciou ele aqui, ó, o app, né, montou, aí começa a ter o ciclo de vida e os eventos. Então aqui, logo antes aqui é o before created. Inicializou, parte ativa, created, né? Se tiver um template, renderiza, se não, mostra o próprio HTML. Aqui está antes de criar, depois de criar, depois que montou os elementos.
E aqui o mounted. Aí fica a ideia do update. E antes de tu chamou o mounted, ele desmonta, né? Terminou de montar, não tem mais o componente na tela. Essa imagem aqui resume bem. Beleza aí, Rodrigo? Deu para dar uma Sim, clareada? ficou claro. Sim, obrigado. Massa. Aí um pouco aqui do que vem a ser o Single Page Application, né? O SPA, né? A ideia é justamente do ter uma aplicação que... Por que a ideia que eu estou falando um pouco do ciclo de vida, que depois a gente vai entrar na ideia dos componentes, né? Que o Single Page Application é a ideia de ter uma aplicação exatamente como se fosse uma única página, né? A que vocês estão fazendo ainda não é Single Page Application, né? Até porque você tem uma página, tem outra e vai linkando. O Single Page Application, né? Eu tenho a ideia de que eu simulo, né, para o usuário como se fosse ainda uma aplicação móvel, né, que tivesse, por exemplo, dentro do celular, em que está tudo ali contido, né, dentro da própria tela, né. Então, as rotas, quando você cria as suas rotas, né, e redireciona para a própria tela. Então, fica um negócio bem amarrado, né, em relação a uma única página mesmo. Por isso que tem, por exemplo, aqui, ó, codificamentos do lado do servidor e mais do lado do cliente, né. Que você já vai baixar toda a sua página está toda contida dentro do lado do cliente. Você não precisa, por exemplo, dado uma nova página, que nem eu expliquei lá na aula de fundamentos, você tem uma página, né, precisou de outra. Aí ele faz uma requisição para o servidor, baixa a página, verifica se tem a página, baixa a página, traz para o browser, né, e renderiza. Então, no Single Page Application, não, né? Já está tudo contido dentro do cliente, a parte de navegações, etc. Então, menos codificação do lado do servidor, mais do lado do cliente. Não precisa ficar baixando, como falei, então não tem ideia do reload de páginas, então evitaria esse estresse para o usuário, né? De ter que estar esperando alguma coisa, porque já está tudo contido. Claramente, né? Ter uma melhor performance, né? Até porque não vou mais ter esse drawback de estar fazendo consultas no servidor. Só que em contrapartida, né, tem um problema com o SEO, né? Search Engine Optimization, que são justamente as ferramentas de renderização, por exemplo, da Google, né? Que ela consegue, a partir de elementos da tua tela, né, da tua página, fazer buscas e fazer com que você apareça para as pessoas, né? Se você tem algumas páginas que são contidas dentro do teu Single Page Application, né, não terá como ele fazer a indexação corretamente, né? A não ser que você tenha tudo na página principal, né? Então, tem uma série de vantagens, mas também não é a bala de prata, certo? Traz problemas também. Aí a gente entra no View CLI, né? Que é a outra forma de codificar aqui com o Vue, né? Para isso você precisa da engine aí do Node, né? Todos esses frameworks front-end, eles são bem amarrados aí, a grande maioria, são bem amarrados com a ideia do Node.js, né? Até um dos motivos de eu também alterar a disciplina para aqui na parte do back-end a gente trabalha com Express, né? Para manter uma compatibilidade das coisas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, né? Instalar o Node.js. Se você tem Ubuntu, eu indico esse endereço aqui, né? Ele já traz uma instalação bem simples, né, de como você faz, como você deve fazer. A listed, né, dela aqui, aqui está 16, né, mas mais estável ainda a 14, né? O meu aqui eu instalei a 14 hoje, porque eu tinha até formatado esse computador. Então, esses dois comandos aqui funcionam bem. Então, se você ainda não tem um Node, né, utilizem dele. Pro Vue, não sei se aqui é tal, é a versão antiga. Pronto. Então, alterar aqui no slide.
É bem simples, certo? Uma vez que tu instalou o Node, né, já vai estar disponível aqui o NPM, né, que basicamente é uma ferramenta para fazer a parte de gerenciamento de dependências do Node, né? Então, basta rodar esse comando aqui, npm install -g @view/cli, que eu coloquei aqui também nos slides, né? Quando eu fui instalar, ele reclamou de permissão, né? Então, depois eu rodei com sudo e funcionou. Aqui no, na documentação não informa sobre isso. Se você tiver qualquer um outro problema, né, de libs, de acesso, Node, também tem esse link aqui, que eu não precisei dessa vez agora que eu instalei, mas aqui já estava no slide anterior, né, da vez passada que eu tinha ministrado. Então, caso vocês precisem, né, tem essa referência também. Então, instala o Node, instala o Vue, né, globalmente aí na tua máquina. Certo, então como é que eu faço para criar um projeto Vue, né? Então, uma vez que você está com tudo instalado aí na sua máquina, né, o Node e o Vue CLI, basta rodar o comando, né? Então, o comando aqui é bem simples. Vue, deixa eu maximizar aqui. Vue, create e o nome do projeto, né? Então, por exemplo, aqui, aula, né? Então, você dá o nome como fosse o nome da sua aplicação. Então, você dá um Enter e ele já vai trazer algumas configurações que você pode fazer, né? Então, já tem alguns padrões, né? Para a versão 2 para a versão 3. Aqui, no caso, eles usam esse Babel, esse Lite. Um é para fazer a conversão da versão do JavaScript, né? Da nova forma de escrever ele. E o outro para dar algumas dicas para o usuário. Eu não vou usar nenhuma delas, né? Então, eu boto aqui Manual Select Features. Vou tirar as que tem, ele já traz algumas por padrão. Então, para você tirar, você aperta espaço. Então, espaço. Pronto. Escolhi a versão, no caso eu vou usar 3. Não vou usar um arquivo dedicado, né, para fazer essas configurações aqui desse Babel, desse SLite, até porque eu nem estou usando. Vou usar o padrão text.json. E ele te pergunta se tu quer salvar esse modelo de criação para futuros projetos, né? Como pode mudar a forma como você vai criar, eu aconselho que você bote não. Certo? Mas aí você quem sabe. Se você quiser sempre manter esse padrão, pode colocar o sim. Aí ele vai baixar as dependências. Pronto. Pronto, tá criado. Então, ele já te dá os comandos aqui, ó. Então, cd aula. Então, entra na pasta. Perceba que ele não entra direto na pasta, né? Então, você entra na pasta. E se você já quiser rodar, ele já te dá o comando também. npm run server. Então, vai executar. Ele já me informa, ó. Você pode acessar isso aqui localmente ou na rede. Então, se você tivesse, por exemplo, na mesma rede que eu, você ia conseguir acessar por meio daqui do meu IP. Vou fazer aqui localhost mesmo. E tá aí nossa primeira aplicaçãozinha Vue.js, né, usando o CLI, certo? Então é bem simples, aqui uma logo, né, do Vue. É mais fosse um tutorialzinho dele, certo? Alguns links. Amanda. Bem simples. Oi. Para que serve o npm start mesmo? Start? Se eu não me engano, eu cheguei a utilizar uma vez, só que não sabia muito bem para que servia.
Eu pensei que era alguma coisa tipo inicializar o view na época. Cara, eu acho que tu tá falando mais da parte dos scripts, não? Por exemplo, aqui, ó. No Vue, eu desconheço o do Start, né? Mas se alguém souber aí. No caso do Vue, ó, eu entrei aqui na pasta dele, né? Perceba que para entrar aqui na pasta, como já está a estrutura todo o projeto, é mais simples. Só dá um code e ponto. Se tu entrar aqui no Vue, ele já te traz alguns comandos, né? Que são, por exemplo, só utilizando o próprio a ideia do NPM, né? Aqui ele está usando Vue CLI Service. Então, por exemplo, quando eu der um npm install, como eu dei, na verdade npm run server, né? Eu dou um npm run server, ele já chama tudo isso aqui, ó. Então ele já faz isso aqui por debaixo dos panos, certo? Deixa eu ver aqui o start. Eu acabei de ver aqui no fórum para só saber se não estava delirando aqui, né? Aparentemente o NPM do Start é tipo como se fosse uma forma resumida para colocar um Start. Ele deve ser similar ao run, que eu dei aqui o run, né? Deve ser um, tipo, por conta de versões, né? Ele traz uma outra nomenclatura, o start. Por isso que eu estava confundindo aqui, porque se eu não me engano eu utilizava o Start, aí eu tava vendo se eu estava delirando. Então pode ser mais em relação à versão, né? Então dependendo da versão que você está utilizando, da ferramenta que você está trabalhando, né? Ele vai ganhando vai ganhando algumas funcionalidades e perdendo outras, né? Deixa eu ver se eles têm um help dele. Run start. Então está. Tem o run. Para essa versão aqui é usar o run. Só que aqui é 4.5, né? No caso é 6.14 que ele está mostrando. Então aí vai mudando. Acho que foi mais a versão que tu usou. Certo? Beleza. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Isso que eu fiz, pessoal, aqui na mão, né? Tá todo aqui nos slides. Se você, por exemplo, quiser, né, executar, se você perceber, né, ele está executando aqui na porta 8080, que é a padrão, né? Mas, por exemplo, você quer utilizar uma outra porta, aí você pode passar traço, porte e a porta que você quiser. Então, aqui no teu server, tu faria essa alteração. Então, agora eu vou explicar agora um pouco a parte da estrutura aqui das pastas, né, que ele cria e dos arquivos. Então, o package.json, para quem já trabalhou com Node, né, ele é bem similar à ideia do POM no Maven, né? Basicamente, ele traz aqui uma estrutura, né, de configuração, tanto de descrição de algumas coisas, como dependências de outras, scripts que você vai criar, de configuração da tua aplicação. Então, traz aqui, o nome da minha aplicação é essa, está nessa versão, né? Vai ser publicado ou não. Que é privado, então não pode ser publicado. Aqui os scripts que eu estou utilizando para... aqui, no caso, para executar localmente, por exemplo, eu criar um ambiente, um pacotável dele, né, um build. Aqui está na versão 3, aqui algumas versões de dependências que eu estou utilizando, então está utilizando aqui as padrões, e já traz esse browser list, né, que é como se fosse uma filtragem para os browsers que você estiver trabalhando. Então aqui ele já traz. Ele gera um monte de dependências aqui que ele vai baixando
Se você lembrar, demorou que só, né? Para baixar e tal, né? Esse aqui é um dos arquivos que ele gera, que é a partir aqui do package.json. Ele traz um git ignore já, né? Então já traz algumas coisas que você pode estar evitando estar subindo para o seu repositório. Cria um readme bem simples, né? De como, por exemplo, você vai executar o projeto. Então, não estou com minhas dependências do Node, então tenho que baixar. Então, npm install. Terminou de baixar, dá um server. Eu quero botar em um e-mail de produção, dá um build. Ele traz um readme para você, também lá para o seu repositório. Node modules, né? Tá as partes dos módulos no Node. Aí deixa eu vir logo aqui para esse public, né? O public é o que de fato vai ficar público para as pessoas verem, né, no seu site. Então, no público, né, ele traz aqui o favicon, né? Não sei se vocês sabem, mas aqui é esse elementozinho aqui do navegador aqui da tua página, né? Então, ó, aqui não tem, né? Não tem ícone, mas aqui já tem. Então, aqui é o favicon. A index, ele também traz um index HTML, até porque é uma página web, né? Com aquelas estruturas do HTML5, traz um título, né? Eu vi várias formas de alterar esse título, mas a mais simples realmente perceba que ele está pegando uma propriedade, né? A mais simples é de fácil você chegar aqui e tacar o nome que você quiser, né? Se não tiver o script habilitado também tem uma tagzinha, então perceba que já vem todo padrão, né? E vem também padrão o local que vai ser o quê? Renderizado do teu site. Então, como o teu site ele vai ser todo criado em algum local, algum elemento, ele já traz aqui o app criado, né? E todos os arquivos vão ser injetados aqui dentro, né? Todos os arquivos construídos vão ser injetados aqui dentro. E que arquivos são esses? São os arquivos do source, né? Aqui tem um assets e tem um components, né? O que é o assets? Eu não sei se quem já trabalhou com Android, lá também tem um assets. São imagens que você pode estar utilizando, né? Ou arquivos que você quer estar utilizando, que eles não mudam, né? São arquivos fixos, né? No seu site, que eles não devem mudar. Então, por exemplo, uma logo de um site, posso colocar no meu assets. Algum arquivo de texto que tem algumas propriedades, posso colocar no meu assets. E coisas desse gênero, né? Então, se não muda, você pode utilizar essa pasta para isso, né? É mais uma ideia mesmo estrutural da coisa, né? Aí agora a gente vai para os códigos em si. Então, o primeiro código aqui, né, é o main.js. Aqui é como se fosse o coração, né, da tua aplicação, né? É aqui onde de fato tu chama, né, para que ela execute. Então, o que ele traz aqui, ó? Aqui, no caso, seria minha biblioteca, né? E eu vou estar puxando o create app, que é o mesmo create app daqui, ó. Dentro do create app, a gente já viu que ele precisa de um app e usa também um mount, né? E também um mount. Dentro dele, pessoal, estou colocando para dentro dele um app, né? E esse app está vindo de onde? De app view. Então a gente vai agora para o app view. Então no app view a gente tem a estrutura básica dos componentes, né? Deixa eu ver se ele tem aqui. Antes que eu avance os slides, para deixar até um pouco mais clara a ideia dos componentes para vocês. Então, qual é a ideia do componente, né? Um componente é algo que você tem que pensar ele de maneira totalmente reusável, né? Então, é como se fossem caixas, né? Módulos que você vai criar de tal forma que uma vez que você começar a usar deles, né, que eles vão estar disponíveis para você, você vai montando a sua aplicação. Então, por exemplo, você pode ter um componente para a tua parte do teu header, pode ter um componente, por exemplo, para o teu footer, pode ter um componente que guarda, por exemplo, vamos supor que tem um formulário.
Cada campo do formulário pode ser um componente, o formulário em si pode ser um componente, e dentro desse formulário pode ter N componentes de input, que são outros componentes. Os botões podem ser componentes. Então, tudo que é elemento que você possa construir, você tem que encarar ele como sendo um componente, porque ele pode dar trabalho a princípio, né? Você está criando ele totalmente do zero. Mas uma vez que está tudo modularizado, você vai diminuir o retrabalho de, por exemplo, estar construindo uma nova aplicação, uma nova página, né? É a mesma ideia, por exemplo, fazendo até uma analogia, da ideia das interfaces, né? Lá no Java, em que a gente tem a interface, a gente vai desacoplando todo o nosso código, e no momento que a gente quiser alguma coisa específica, a gente vai instanciar a gente implementa essa interface, né? E cria ela do jeito que a gente quiser, seguindo aquele padrão daquelas assinaturas. A mesma ideia aqui nos componentes, né? Eu vou criar módulos, de tal forma que esses módulos eu posso depois agrupar e formar uma aplicação. Então, podem integrar os componentes, e esses componentes também, claramente, podem receber parâmetros. E dependendo dos parâmetros que eles recebam, né? Ele pode ter formas diferentes, certo? Então, uma aplicação nada mais é então, do que um monte de componente agrupado. Então, aqui, vamos supor que a gente tem essa aplicaçãozinha, né? A aplicação seria essa caixa, certo? Então, nessa caixinha aqui, ela tem 3 componentes que foram integrados, né, para fazer a aplicação. Então, esses 3 componentes, esse aqui pode ser o header, esse daqui pode ser essa parte aqui dessa seção, e esse daqui pode ser essa outra parte aqui dessa página. E dentro dessa daqui, né, que seria essa, ele tem mais 2 componentes, então tá aqui eles. E dentro dessa outra tem 3. Então assim você vai construindo sua aplicação, né? Nada mais do que linkando, né, componentes. E esse componente, como ele tem a mesma característica desse, ele pode ser o que? Reutilizado. E assim sucessivamente. Tá? Então essa é a grande ideia dos componentes, é onde as aplicações hoje estão focadas. Inclusive, né, uma curiosidade, eu assisti uma live uma vez, né, não sei se foi no Rapid City, foi no YouTube, não lembro. Aí os caras estão falando desse desenvolvimento, né, com esses frameworks front-end, era com Vue, com React, com Angular. Tinha um cara lá que estava nessa roda de conversa, né, falando, e tinha falado que estava com mais de 9 meses que ele estava na empresa, né, desenvolvendo, e que em nenhum momento ele tinha precisado criar código, né? Ele apenas estava reutilizando, né, os componentes que já foram criados pela equipe. Então a equipe criou os componentes e só estava o quê? Reutilizando, montando a aplicação. Então evita demais, né, o retrabalho, né, de você como desenvolvedor criar esse tipo de ideia. No Vue, ele segue essa estrutura aqui. É o template, que seria a tua parte estrutural, o style, que seria a tua parte de customização, e o script, que seria a tua parte de interação. Então, ele traz muito bem definido, né, cada parte que você vai trabalhar. Então, aqui, ó, para a criação, agora voltando aqui para a aplicação. Ó, ele traz o template, o script e o style, né? Então, você pode customizar único e exclusivamente esse componente, né? Então, vamos lá. Então, aqui é a parte estrutural, o template. O que é que tem dentro dele? Ó? Ele tem uma imagem, né? E tem um componente chamado Hello World, né? Esse componente, perceba que ele tem a tagzinha aqui, então ele vai funcionar como se fosse uma tag do HTML mesmo. A gente sabe como aqui tem um padrão aqui, sempre esse aqui maiúsculo, né? Que ele é um componente, né? Até porque ele é diferente aqui do HTML. Então, dentro do teu script, tu tem que importar esse componente, né? Que ele está vindo de algum lugar.
Então, aqui no caso, né, eu vou ter uma pasta chamada Components. E dentro dela eu coloco todos os componentes que vão ser o quê? Reutilizáveis, certo? Tem até uma outra pasta que os meninos fizeram nas aplicações que foram as de views. Então, todas as páginas, né, que estavam fazendo composições de componentes, aí eles botavam como se fosse uma pasta view. Né? View sendo de vistas mesmo, assim, né? Views. Aí eles usavam os componentes. Aí aqui, pessoal, é a estrutura do componente, né? Que é similar à instância lá do view que a gente criou, certo? Então você dá um nome para ela. Então aqui no caso estou chamando de app. E esse mesmo nome, né? Vai ser utilizado aqui na criação, certo? Nessa parte aqui das propriedades componente, você tem que colocar todos os componentes que você vai utilizar. Aqui no caso só tem o Hello World, então Hello World. E os demais. Aí tem o Data, tem o Method, tem o Compute, tem tudo. Né? Tudo que vocês já viram. E a utilização, como você quiser fazer. Agora, beleza, vamos passar aqui por... Deixar isso aqui de lado, certo? Por enquanto. Vamos entrar aqui no Hello World. O que é o Hello World? Também a estrutura de template, né, script, style. O que tem no template? Né? Só tag HTML. Tag HTML, links, âncoras, listagens. E tem esse carinha aqui a mais, né, que está interpolado e tem mensagem. Essa mensagem, perceba que seguindo aqui o padrão, né, do app, está nomeando aqui o teu componente, então Hello World também, então propriedade. Então, essas propriedades é o que a gente consegue passar como parâmetro, né, do pai para o filho. Então, se eu tenho um determinado dado que eu quero passar para esse componente, e eu quero que ele sofra modificações a partir disso, eu uso de propriedades. Certo? Então, aqui, ó, vamos agora fazer os testes, né? Então, aqui está Welcome to your Vue.js app. Que é exatamente o quê? A mensagem que eu estou passando como parâmetro. Então, as propriedades do componente, né, eles entram como se fossem atributos dos meus componentes quando eu estiver utilizando. Então, do mesmo jeito que eu tenho aqui um out, né, um source aqui na imagem, eu tenho agora a propriedade, né, um atributo de mensagem do componente, que é uma propriedade que eu mesmo declarei. No caso aqui, ele gera automático, né? Mas a ideia é justamente essa. Então, por exemplo, se eu quero que aqui seja não isso, mas Anderson Almada, salvei, aí ele já altera. Então, o que eu fiz? Eu estou me utilizando de um componente, né, e reutilizando ele a partir de uma propriedade que eu seto a que eu quiser, certo? E assim sucessivamente, né? A ideia é que dos componentes vocês vão pegar realmente quando vocês começarem a trabalhar com eles, né? Por isso que até eu estava falando, o Rodrigo, porque você não usa logo o CLI? Porque tem toda essa estrutura aqui de pastas e arquivos, já tem que falar de componente, está um pouco mais complicado. Então, é por isso que eu prefiro fazer da maneira mais simples, né? Para depois vocês irem aqui para a maneira um pouco mais complexa. Tranquilo aí, a ideia do CLI. Viu? E aí, sim, não? Tranquilíssimo. Pronto, agora tá aproveitando aí a Mariana, vi agora a do intensivão do Vue, né? Vamos lá. Heads on. A ideia aqui, pessoal, né, é criar uma aplicaçãozinha bem básica, né, e simples de como trabalhar com o Vue com componentes usando o Vue CLI, certo?
eu vou me aproveitar do que já tenho aqui, né, dessa aplicaçãozinha que está criada. E a ideia aqui da gente é criar um to-do list, certo? Basicamente, atividades que eu tenho que fazer, tarefas que eu tenho que fazer. Tenho que fazer uma listagem de tarefas, né? Só mostrando a ideia é criar algo como isso daqui, né? Então, as atividades listadas. Então, vamos voltar aqui. Então, você já deu um gatilho aí, né? Que tipo de componente você precisa, né? Uma vez que você quer criar um to-do list. Qual o mínimo que você precisa para ter um to-do list? Que componentes? Se a gente fosse pensar aí. E aí? Vamos lá, Matheus. Um input, one table. Por quê? Porque o input é como a gente vai entrar com os dados, né? Então, o mínimo que a gente tem que ter é um local para entrar com dados. E depois um local para mostrar. Então, o mínimo seria um botão, né? Um campo e uma table, né? Uma lista. Poderia ter um botão a mais, né? Para poder ir clicando para adicionar essas tarefas. E assim sucessivamente. Então, os componentes que você precisar, você vai desenvolver. Aqui no caso vai ser da maneira mais simples, né? Então vai ser tendo um input ou uma tabela ou uma lista, né? No caso eu vou criar uma tabela. Então o que a gente precisa ter, né? Aqui no caso, né, eu tinha feito com o Bootstrap, né? Mas para adiantar não precisa, né? Que é só para deixar mais organizado. Então vou só botar aqui um to-do list. Então deixa eu apagar esse Hello World. Então, delete. Então, aqui some, né? Esse carinha aqui também. E esse aqui também. Aqui vai ter só o meu H2 to-do list. Um detalhe, pessoal, que da versão 2 para 3, ele tem um negócio bacana, que tu consegue criar elementos no mesmo nível, né? Então, tu não precisa ter um pai. O pai é o próprio template. Na versão 2, isso tudo tinha que estar agrupado em uma div. Então, tu tinha que ter uma div. Dentro dela, né, tu ia colocando os teus elementos. Então, tinha que ter só podia ter um único elemento aqui, e dentro deles poderia colocar os outros elementos. Aí na 3 já não tem isso. Beleza. To-do list. Aqui já é o meu app, né? Que vai ser renderizado. Aqui a forma, né? Para a gente colocar para ele montar, né? E fazer uma referência aqui pro meu app. Então vamos lá. Então só fiz trocar aqui, botei para app, né? E esse mount. Se eu fazer aqui um teste, que aqui tá var, né? Acho que não tem nada a ver, não. Só para desencargo de consciência. Deixa eu testar aqui de novo. Depois eu vou ver isso aqui. Pronto, aqui está meu to-do list, já está aqui centralizado, né? Beleza. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar o nosso input to-do, certo? Então vamos lá. Então vou criar um componente, new file, né? Input to-do.view. Lembrando que a extensão dele é .view.
Aqui no Visual VS Code ele é bem interessante, porque se tu colocar o view aqui direto, né, e já traz, né, as estruturas, padrões, template, script e style. Certo? E dentro do meu input to do, né, vou criar aqui no meu template um input, né, que é do tipo texto, e eu coloquei aqui esse placeholder, né, que precisa ser feito. Então vamos lá. Como ele não está renderizando ainda, né, eu não botei para renderizar, então ele não vai aparecer. Então para que ele apareça, né, eu tenho que vir aqui e colocar. Então script, então vai ser import put to do from e o local. Components put to do. E aqui eu boto esse input to do. Certo? Pega a mesma ideia. Aqui. Put to do. Então vamos lá. Já aparece aqui para mim, ó. Então eu já vou dando forma aqui para minha aplicação, certo? Então vamos lá. O que eu coloquei aqui a mais, né? Para ser um pouco mais parte de usabilidade, né? Eu coloquei um evento dentro dele, né? Esse evento é baseado no enter, né? Então, que vê on, né? Colocando um evento de keep enter, que é o enter do teclado. Então, quando eu der um enter do teclado, ele vai chamar o add. O add é uma função que eu vou criar, certo? Então, vamos lá. Então, ela sempre vai ser chamada quando eu der um enter. Então, eu vou nomear aqui meu componente. Certo? Vou criar esse método lá dentro. O que o método faz? Aqui o add, né? Que é esse add, ele está recebendo como parâmetro um evento, que é o próprio evento, né? O próprio elemento em si. E dentro dessa função, desse método, né? Eu vou chamar o console log e vou mostrar o valor, né? Do próprio elemento em si, né? O valor vai ser o que for digitado. Então vamos testar. Então, Ctrl Shift C, console, né? Então aqui, Almada, então Enter, né? Vou botar aqui no console. Então já sei que dá para fazer, né? E colocar um método dentro do componente. Então hello. Aqui. Certo? Pronto, então eu já tenho o meu input to do, já tenho um local para receber os dados, já estou conseguindo recuperar os dados. Certo. Agora vamos para outra parte. O input está pronto, claramente ainda tem coisas para acrescentar, né? Aí esse é o geral dele. Agora a gente vai para o table to do. Então vamos lá. Vou criar aqui um outro componente. Table to do. Ponto view. View. Montar ele, certo? Então aqui no meu table to do, né? Então tá aqui a ideia da tabela. É uma tabela normal, né? Como vocês fizeram lista, né? Então a table, aqui o cabeçalho dela, eu coloquei como fosse três campos, né? É o status, se tu vai marcar ou não. Aqui como fosse para tu guardar o ID daquela atividade e a atividade em si. E aqui vai estar o corpo, né, da tabela. Aqui é onde vai ser
manipulado, né? Aqui onde vai acontecer as interações, a gente vai ter a manipulação do teu dom. Certo? A outra parte, né? Da mesma forma aqui, no caso pro table to do, eu vou ter a ideia do props. Por quê? Porque a partir da minha tabela, né, ela pode ser reusada como eu quiser, né? Então, eu vou colocar uma propriedade para ela, para que dados os dados que eu for passar como parâmetro para ela, ela sofra modificações, né? Então, ela não fica amarrada, então ela fica bem reutilizável. Então, eu criei uma propriedade chamada toDo's, né, todos, toDo's, para que eles sejam renderizados aqui dentro do meu body. Aí agora a gente vai para a construção desse toDo's, certo? Aqui do tBody. Então, aqui é a ideia, né? É ter um VFOR, né? Aqui é onde entra aqui o resumão que a Mariana tinha falado. A gente vai voltar novamente pelas diretivas, né? Então, as minhas tabelas, né, vão ser formadas por linhas. Então, elas, onde eu vou usar o VFOR. Então, se você lembrar do VFOR, né, para você fazer uma interação no array e fazer construção a partir disso. Então, qual é a ideia, né? A partir do meu toDo's, que é minhas propriedades, vou pegar elemento a elemento, então pegar o elemento e o index dele, né, fazer uma interação, e vou mapear ele, né, que é através desse key, e eu vou chamando sempre o index para fazer referência a esse key. Por quê? Porque a partir disso aí, eu vou conseguindo fazer referências dentro do meu código para poder fazer algumas manipulações. Então, assim, fica mais fácil, funciona como se fosse um ID, né, para os elementos que vão ser renderizados. Beleza. O vBody que faz o link aqui com esse index. Certo. Então aí vai ser as construções a partir disso. Aí a gente entra no vModel novamente. O que é o vModel? Ele serve para fazer um link, né? No que você está escrevendo ou interagindo com os elementos que vão estar aqui no teu data. Então o que é que vai ter aqui, ó? Sempre que eu apertar no meu checkbox, né? Que vai ter um checkbox para fazer esse status, que é a primeira célula aqui da minha linha, eu vou fazer referência ao meu checked, que vai ser um campo que vai ter nos toDo's. Esses toDo's aqui, né? Que vai ser uma ideia aqui de um array, composto por objetos toDo's, e os objetos toDo's vão ter checked, né? E a própria atividade. Então, se eu fiz atividade, então vai ser checked. Então, se eu não fiz, vai estar false, né? Então, vai ter esse elemento aqui compondo minhas atividades. Então, checked. Aí entra o VIF também. Então, aqui outra célula. Ó, a primeira da célula vai ser o checked. A segunda vai ser o index, mais 1. Então, para fazer referência a partir do 0, né? 0 mais 1. Né? Fazendo assim uma ideia de ID 1. E o outro elemento, né, vai ser baseado no teu checked. Então, se tiver checado, eu vou colocar um span, né, e vai ser uma linha tracejada de cor vermelha, né, passando no meio do texto. E qual é o texto? Se você perceber, aqui tem uma interpolação. Deixa eu até deletar aqui para ficar mais claro. Então, to-do value, né? Então, o to-do vai ter esse checked e vai ter o value, que é a própria atividade em si que eu estou digitando lá no input, né? Então, vão ter esses dois elementos. Então, se checou, fica vermelho, né? Se não, que é o else. A mesma ideia aqui, né? Else. Só que só mostrando o valor propriamente dito, né? Vai ser assim. Então, checou o tracejado? Não. Só o valor. Isso aqui também está no slide. Beleza?
Até aí tranquilo, pessoal? Tá indo rápido demais. O negócio vai ser na hora que for programar. Eu vou fazer, né? Beleza. Até aqui, beleza, beleza. Aí a gente vem para agora um pouco mais de manipulação, certo? Então, se você lembrar, né, o to-dos é uma propriedade do table to-do. Então, eu vou passar isso aqui para ele. No app view, né? Vou chamar aqui ele agora. Table to-do. Aí, para isso, eu preciso importar, né? Ó, então, se a gente botar aqui, né? Vamos lá. Eu já tenho aqui minhas atividades, né? Tá bem desalinhado. Deixa eu alinhar aqui. Center. Todo mundo alinhado aqui no centro. Deixa eu copiar de novo. Aqui para dentro dele, né? Eu vou dentro das propriedades, eu vou colocar outros tasks. Esse task aqui para mim, pessoal, vai funcionar como se fosse uma variável global que eu vou estar criando, né? Para estar sendo visível em todo o meu código. Mas tem vários jeitos de fazer. Aqui é um jeito mais rápido de fazer. Então, essa variável aqui, ela vai ser construída, aqui é o que eu já fiz, a partir desse provide. Não. Então, como eu falei, ele tem um data do mesmo jeito componente, né? Do jeito que eu tinha mostrado lá na aula. Eu tenho um tasks. Esse task é um array, né? Então, ele tem um provide, né? Que a partir desse provide, tu consegue enxergar, né? O que tu está provendo, né? Nos elementos filhos que tu estiver utilizando. Então, todos os filhos que fizer a injeção do que eu estou provendo conseguem enxergar, por exemplo, esse campo aqui, esse tasks. E como é que eu fiz aqui, né? Esse tasks faz referência a esse próprio tasks aqui do meu data. Então, eu fiz um link do que eu vou ter aqui provendo, né, como um todo, e linkando com o que eu estou provendo para os filhos. Então, todos os filhos que fizer a injeção do que eu estou provendo, eu enxergo esse task e eu faço um link com o outro a partir disso. Certo? Isso já é novo, já é da versão 3. Né? A versão 2 era bem mais simples de fazer, bem mais simples mesmo. A versão 2 podia usar o prototype e tal. A versão 3 aí tem umas coisinhas a mais. Aqui é onde está a parte que eu falei, ó, do inject. Né? Então, aqui no meu input to do, ele tinha só essa carinha aqui que eu estava pegando só o log, né? Então, ele vai ter essa injeção desse tasks. Esse tasks é o mesmo tasks daqui, que eu estou provendo. Né? Como ele é filho, ele vai enxergar. Então, estou injetando esse cara. E dentro desse cara, né, a gente vê as partes das manipulações que foram feitas aqui no meu Edge. Aqui só tinha um log, né? O que eu vou ter agora? Um elemento que eu estou criando, um objeto chamado task. Estou criando um campo para ele chamado value. E dentro do value ele guarda o quê? Exatamente o que a gente estava mostrando no nosso log. Certo? E o check, ele recebe inicialmente valor falso. Né? Então, a princípio, né, eu estou colocando minhas atividades, todas elas estão pendentes. Né? Então, todas elas eu não vou concluir. Então, todas são falsos. Então, o valor que eu passei como parâmetro, né, aqui no meu edge, e o falso, porque ela não foi concluída, né. Depois disso daí, eu dou um tasks, então ele enxerga, passa a enxergar aqui o meu
inject, e dou um push. Então, eu estou pegando o array aqui do meu pai, que é o app, e dando um push na task que eu acabei de criar. Então, assim eu faço um link de um com o outro. Certo? E por fim, né, como eu fiz o link de um com o outro, e esse cara recebe todas as tasks, né, então ele está passando um parâmetro para esse carinha. Outra forma de fazer isso, né, vamos supor que eu não estou usando aqui o bind, que aqui eu estou usando com bind, né, vamos supor que eu não estou usando com bind, estou só assim com to-dos. Se você lembrar, a mensagem lá do Hello World não tinha o bind, né, então não tinha os dois pontos, então eu passava aqui direto a string que eu queria. Então, se você quiser colocar uma estrutura aqui de array e tal, com objetos, também é profissional. Certo? Vamos lá. Bora testar. Então, vamos lá. Então, o que precisa ser feito? Assistir aula 10. O que mais, Matheus, que precisa ser feito? Estudar, viu, no final de semana. Fazer entregável 2 e projeto integrador 3. Receber 10 do professor. Receber 10 do professor e web. O ferrou é massa. Pronto. Então aqui está o status, então todos estão em checked, né? Aqui está meu ID, se você perceber ele está em negrito, né? Não sei se vocês se atentaram, mas eu coloquei TH, né? Não foi TD. Aí ele dá esse aspecto aqui em negrito, que é o mesmo que do cabeçalho. E aqui estão as minhas atividades que eu fui listando junto com vocês. Então, se eu checar, ele dá um tracejadozão vermelho, que é porque cai naquele if, né? Se eu tirar, ele volta. Então vamos lá, finalizar tudo. O Matheus já conseguiu aqui todos os pontos. E é isto. Aqui está o resultado. Ficou meio longe isso aqui, né? É porque aqui eu usando o Bootstrap. Aqui os links, né? Dúvidas. E aí? Vai? Agora é testar, né? Então, tentem replicar, né, o que eu fiz. No princípio, seguindo o vídeo, né? Colocando os códigos direitinho. Vocês vão ver nas construções que eu fui colocando. Vocês conseguem chegar no mesmo resultado, né? Claramente vai ter uma prática só para essa parte dos componentes, para vocês criarem, etc. Depois, na próxima aula, a gente já vai falar da parte de roteamento, né? Dentro do Vue, para justamente a ideia do Single Page Application. E assim a gente vai evoluindo. Beleza? Beleza. Pronto, a entrega, que eu tento atrasar, né? Fica até meio-dia do dia 5, na segunda. Certo? Espera que entrega, amada. A entrega do projeto, primeira parte do projeto. Integrado. Posso chorar aqui. Chore não. Tão cansada, Almada. Tá difícil. Sim, até já vou deixando logo aqui um input do que está sendo nos próximos capítulos. Não da disciplina, né? Porque a disciplina vai continuar contínua. Em relação a oportunidades, né? Um dia desse eu coloquei lá no nosso grupo, né, sobre merece um status. Oportunidades, coloquei a oportunidade lá de vagas de back e de front, né? Até alguns alunos me procuraram, etc. Achei muito massa, né?
As colunas que não segura nada. Vieram me procurar, achei muito boa a iniciativa de alguns alunos, bem mais do que eu esperava. Acho que pelo menos uns 5 ou 6 alunos vieram falar comigo, então isso é muito bom. Foi o interesse de vocês, até porque vocês sabem que a pessoa que vocês estão querendo se formar, né, acredito eu, é que um dia consiga uma vaga no mercado de trabalho, uma boa vaga, etc. Hoje, né, o Eugênio, que é o cara que fez a parceria comigo no Hackathon, né, patrocinou um pouco o nosso evento do FIT. Ele me chamou para conversar hoje, né, marcou uma reunião comigo, de algumas coisas que ele quer fazer no campus, né, que é de lá que vem aquelas vagas que eu coloquei, né. Então, uma conversa assim de 1 hora, mais ou menos, né, de algumas ideias que ele quer para o campus. Isso impacta diretamente vocês, né, de o que ele quer, resumindo, né. Ele realmente está interessado na gente, né, ele viu o trabalho que a gente faz, né, enquanto campus, enquanto alunos. O Daniel, né, não sei se todos conhecem o Daniel Brito, conseguiu uma posição lá, hoje ele é desenvolvedor lá. O Eugênio só rasga elogios para ele, né? E o que ele quer? Ele quer mais gente para trabalhar, né? Então, ele só manda, vá verificando quem tem potencial, né? Tanto no... Tá cortando? Não tá cortando para vocês também? Não, para mim tá perfeito. Acho que é a internet aí. Eles vão verificando quem é que tem um potencial, que você acha que tem condição de encarar o desafio, de participar aqui do SF, pegar projeto. Aí ele me falou basicamente a linha de trabalho que eles fazem lá, que é basicamente, acho que não sei se vocês lembram lá, eles tinham um prêmio da Academy, né? Que eles dão um treinamento. Depois disso, eles vão verificando quem tem potencial, aí eles colocam no estágio. Depois do estágio, né? Ele até me falou, Amado, eu não tenho interesse nenhum em ficar com o aluno 2 anos de estágio. Como tem empresa que faz isso, né? Tipo, aproveita o som do cara ao máximo, aí depois joga fora, depois do estágio. Aí ele disse, rapaz, se o cara for bom, com 3 meses a gente já verifica isso e já efetiva o cara dentro da empresa. Então, eu não tenho interesse em ter estagiário para sungar ele, eu quero que ele seja um funcionário nosso. O Daniel, ele entrou direto, né? Ele já foi identificado lá, os caras viram o potencial, já chamaram ele logo para entrevista e pegar a posição. Mas não é o comum, né? Mas, por exemplo, numa indicação, ele disse, não, uma indicação que você faça, né? Vai contar muito no peso, né, das pessoas que a gente vai contratar aqui para a gente, né? Então, eles fiquem aí olhando, observando, né, e vendo quem tem potencial para você me indicar, que vaga aqui não falta. Isso que a gente falta aqui é gente boa para trabalhar. A vaga tem sobrando. Então, beleza, você pode não ter como assumir uma posição agora, né? Até alguns alunos todos estão trabalhando, ou estão em estágio de 6 horas, mas se programem, né? E se empenhem em desenvolver um bom trabalho para que vocês consigam chegar em uma boa empresa, né? A OCF é internacional, né? Então, tem uma série de vantagens, tem tanta parte estrutural, a parte de capacitação, como também a parte do inglês, eles têm foco muito no inglês. Estava conversando um dia desse com o Henrique, eu não tinha conversado isso com o Daniel. Eles têm um bocado de incentivo para questão de conhecimento em termos de livros. Então, o que não falta é como você se capacitar dentro da própria empresa, né? A não ser da tecnologia. Eles investem para você chegar lá. Então, eles, aqui durante o período que o cara está estagiando, se a gente vê que ele tem potencial, a gente já coloca ele num projeto. Se a gente vê que ele tem potencial de estar acompanhando as atividades do projeto, a gente vai efetivo. Então, eles têm todo um ciclo, né, que eles desenvolvem lá dentro. E o que mais, né, complementando o que ele falou. Aí eu tenho que conversar com o Iva, mas acredito que ele não vai desaprovar, né? Na verdade, acho que ele vai aprovar. Que é a ideia de fazer cursos de férias, né?
Então, com o intuito de capacitar, né, os alunos e verificar quem tem potencial para trabalhar no OSF, eles desenvolvem cursos, que eles têm um leque de cursos que eles oferecem, que eles podem capacitar e querem trazer isso para Crateús. Então, eles, Amado, será que a gente vai ter pessoas que têm interesse em participar desses cursos nas férias? Se alguém, rapaz, se tu abrir 100 vagas, eu acho que aparece 100 aluno. Né? Porque os caras querem realmente o conhecimento. Então, sendo assim, tá tranquilo. Né? Mas ele diz que é limitado, por quê? Porque ele quer fazer um trabalho bem massa. Né? Tipo, acompanhar bem as pessoas que vão participar daquele curso de férias. Então, eles são, no máximo, assim, uns 10 alunos. Então, seria mais ou menos um curso de 40 horas, que eles oferecem junto, tanto o treinamento, como também ele me explicou que eles fazem uma ideia de simular, né, a ideia de uma entrega de projeto. Então, já faz um sprint, faz daily, faz um review, aí faz todo um planning. Então, eles tentam ao máximo simular o que você vai ter lá no mercado daqui a uns dias, né? E eles, os que se destacarem, com certeza a gente vai convidar para fazer um teste com a gente, né? E venha a ocupar uma posição na empresa. Então, já adianto, essa conversa foi uma conversa que eu tive hoje com ele, 10 da manhã, né? De que eles querem a gente para trabalhar, né? Não falta vaga, e eles vão chegar com a ideia dos cursos de férias. Então, ele falou, não, qual é o melhor momento, Amada, para a gente ter os cursos? Eu disse, não, acho que não é bom a gente fazer durante o período de aula, até porque o povo tanto está trabalhando, como está tendo aula, está tendo entrega, então pode não ser tão interessante, né? Então vamos fazer nas férias. Então a ideia seria uma capacitação de férias. Aí todas as férias tem um curso diferente. Então, por exemplo, a gente vai ter um React Native, não sei, em setembro, né? Eu tô chutando, sabe? Em fevereiro, que seja, que eu não sei como é que vai ser as férias agora. Vamos ter o React, vai ter o Angular. Aí ele disse que a ideia deles é trazer tecnologias que eles já trabalham dentro da empresa. Então, eles estão lá com a frente de Flutter, né? Então, vamos trazer um curso de Flutter aqui para os meninos, que é justamente para captar a gente para trabalhar. O maior interesse deles é captar vocês, resumindo, né? Então, um outro frente, né? Aproveitando até que falaram aqui da Fitbank. Ele não conhecia a Fitbank, eu disse, Eugênio, quando é que vocês vêm aqui para Crateús? Eu sei que você já tem que Quixadá, estava instigando ele, né? Disse, rapaz, a gente tem que ver se tem gente, se vale a pena vir para Crateús, né? Aí eu expliquei, não, Fitbank, lá está conseguindo absorver muitos alunos, tem mais de 40 alunos nossos que trabalham na Fitbank hoje, está instalado aqui fisicamente. Aí ele disse, rapaz, foi a melhor notícia que o Zé me falou hoje. Então, eles não tinham esse conhecimento, né, de que realmente já tinham empresas grandes vindo para cá. E ele disse que não impede também de eles terem um escritório da OSF dentro de Crateús. Então, são mais oportunidades ainda para vocês, né? Já tinha uma Fitbank. Eu vou tentar ao máximo, sempre eu estou fazendo essa ideia de trazer um escritório para Crateús, até para tanto estimular a região, né? Como ter onde de fato vocês já trabalharem, né, ter experiência de vocês. Então, eles não impede agora em nada, já que a gente sabe que tem gente para trabalhar, né, só que ele claramente é com calma, né, não é de uma vez. Então, se eles de fato virem o potencial de que podem vir para cá, né, vamos criar aqui uma frente Crateús, 10 alunos, tá dando certo, vamos jogar um gerente para lá. Então, aí é evolutivo, né? Então, ele disse que foi muito bom ele saber disso, porque ele começa a abrir novas visões, né? E acho que é isso. Acho que eu não esqueci de nada. Então, lembrar que eles têm vagas, lembrar que eles querem trazer cursos, né? E que eles estão interessados também em vir para cá, né? Vir para Crateús.
Beleza? Então já fiquem aí antenados. Inclusive, eu até convidei ele, né? Tinha esquecido, para participar das entregas de vocês no projeto 3, né? No último dia da disciplina, né? Vocês vão apresentar o que é que vocês criaram, né? Então eu quero fazer uma espécie de workshop, para ele participar, né? E ver o potencial de vocês também. Não no hackathon, porque o hackathon realmente é um negócio bem diferente, mas sim com o tempo, que vocês vão ter todo o tempo para desenvolver uma equipe, né, com realmente um pouco mais de cuidado, com entregável, porque vocês já vão chegar lá com entregável, não necessariamente só um protótipo. Então, é uma coisa bem bacana, né? Então, já fiquem aí de olho, tá? Quando estiver até mais perto, eu vou reiterar o convite para ele, para a gente mostrar do que a gente é capaz, certo? Beleza? Vocês têm alguma dúvida aí que eu posso tirar agora? Só o Matheus. Eu queria falar contigo, tem tempo de acabar aqui? Fala aí, cara. Vamos logo, agiliza aí. Pode ser a tua dúvida, pode ser a de mais Não, alguém. não, é mais projeto pessoal. Ah, beleza. Pois beleza, pessoal, né? Treinem o view, não deixem de lado, porque aí é o caminho. Beleza? Valeu, vou aqui para a gravação. Pessoal, só complementando, né, aquela parte que não tinha funcionado bem na hora da aula, né? Verifiquei aqui o código, é algo bem simples, né? Ele estava exatamente dessa forma, app.mouth, né? Estava dessa forma aqui. Dessa forma aqui, ele não consegue enxergar. Então, app data, ele não enxerga, tá? Mas se você colocar, né, o mouse aqui junto à construção, né, dessa espécie de que ele fala, né, create app com mouse, aí ele já enxerga. Então, ó, app, ponto, data, se for um data, ele já pega. Já pegou o proxy, certo? Então, name, vou alterar, chamar de aqui de OK, maiúsculo. Quando der um enter, aí ele consegue fazer a mudança, certo?